Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui. Então, com a ajuda imprescindível dos trabalhadores espirituais da casa e a bênção de Jesus, hoje eu trouxe um tema para a gente refletir um pouquinho. E esse tema é sentimento. Na hora funcionou, na hora que nós colocamos lá funcionou. É o de baixo, não é o de cima. Tá bom. Vamos aprendendo, obrigado. Então o tema que nós trazemos hoje é sentimento. Muito bem. Há 3.000 anos atrás, mais ou menos, o maior sábio da sua época já nos ensinava a respeito do sentimento. E ele dizia, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui como sede dos sentimentos. Isso nos ensinou o rei Salomão há mais ou menos 3.000 anos atrás. Filho de Davi, né? 1.000 anos depois, mais ou menos, Jesus nos ensina a usar o entendimento, nos ensina a usar o raciocínio, mas ele essencialmente busca o coração das criaturas. Portanto, o Evangelho é o mais elevado processo de educação do sentimento que a humanidade já recebeu. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 11, a partir do item 8, uma mensagem do Espírito Lázaro, que nos ensina que, lá no nosso ponto de partida, o ser humano só tinha instintos. E nós ainda conservamos bastante instinto, nós vamos mostrar daqui a pouco. Mais avançado e corrompido pela materialidade do mundo, através do processo reencarnatório, o ser humano vai adquirindo sensações, são sentidos, né? E mais instruído e mais purificado, mais aperfeiçoado, o ser humano obtém sentimentos. Muito bem. O professor Allan Kardec nos diz que o instinto é uma força, é uma energia que impulsiona os seres dotados de órgãos, ou seja, os seres vivos, para atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação, a conservação da sua espécie. Então o instinto é para quem não pensa ainda, para poder ajudá-lo a se preservar. Então o nosso amiguinho aqui, ele se sentiu ameaçado e ele não pensa, agora eu vou virar uma bolinha para me disfarçar. Ele não pensa. Ele se sentiu ameaçado e se tornou uma bolinha para se disfarçar, para poder se conservar, né? A mesma coisa acontece a um cachorrinho que está dormindo e a pessoa passa e não vê e pisa no rabo dele. O que ele faz? É instinto de preservação. E o ser humano? O problema do ser humano é que, como ele já pensa, e o instinto foi feito para quem não pensa, existe um choque. E nós costumamos levar o instinto, que nós ainda temos, para o lado da agressividade. Vamos ver só um exemplo. Você está com a unha do dedão encravada dos dois lados, precisando de uma cantoplastia dupla urgente. Mas você precisou pagar uma conta, alguma coisa, e precisou enfrentar uma fila. E foi com um chinelo, com o dedão exposto, parecendo uma batata. Na sua frente tem uma moça. E a moça, inadvertidamente, deu um passo para trás com aquele saltinho e pisou no seu dedão. Ela percebeu que pisou em alguma coisa, olhou para trás e disse, desculpe. E o que você fala? Não foi nada, não é? Mas aí você leva esse dedão para casa, está vendo televisão, sua esposa está passando aspirador na sala e, sem querer, ela faz a mesma coisa. O que você faz? A mesma coisa que o cachorrinho fez quando alguém pisou no rabo dele.
Por que que fora de casa a gente disfarça a animalidade, disfarça um instinto, e dentro de casa a gente não faz questão de botar o cachorro para fora? Nós ainda temos muito instinto para poder aprimorar, né? Para virar sensação, para depois virar sentimento. Então temos muito instinto aí ainda. As sensações, elas decorrem, portanto, das paixões, e as paixões nascem da nossa relação com a materialidade, nessas idas e vindas do mundo espiritual para o mundo físico, com essas necessidades do corpo quando são exageradas pelo nosso livre-arbítrio. Então, a nossa força de poder escolher aquilo que nós queremos faz com que nós exageremos algumas necessidades do corpo. E aí, o professor Kardec diz que esse sujeito é o ser carnal ligado à satisfação dos prazeres materiais. Ele ainda não se descobriu como espírito imortal. Para ele, tudo ainda está ligado à materialidade. E, na medida em que nós avançamos em instrução e aperfeiçoamento, ou seja, em progresso moral e progresso intelectual, a criatura passa a ter sentimentos. Então, quando nós falamos aqui em instrução e progresso intelectual, nós não estamos falando só da instrução acadêmica, do banco de escola. Estamos falando daquela instrução da vida, de nós olharmos o que está acontecendo ao nosso lado e sabermos identificar o porquê das coisas. Às vezes tem gente que mora há 10 anos num lugar, tem uma árvore na frente, ele não sabe nem o nome da árvore. Não se interessa pelas coisas que estão à sua volta. Isso é autoinstrução. Procurar saber das coisas, por que que isso acontece, por que que isso é assim. Então não é só banco de escola. O aperfeiçoamento moral, o progresso moral, se dá pelo melhor discernimento do que é certo, do que é mal, do que é bom, do que é ruim para nós. Né? Muito bem, vamos resumir isso. Então, nós temos instinto, sensações e sentimento. Aos poucos, o instinto vai cedendo espaço às sensações da vida material, por causa das nossas paixões, e progredindo no âmbito intelectual e moral, nós vamos nos aperfeiçoando e adquirindo sentimento. Mas o Espírito Lázaro não para por aí. Ele nos diz que os sentimentos são os instintos, então, elevados ao progresso realizado pela criatura. O progresso intelectual e o progresso moral. Discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é o mal. E o amor é o requinte do sentimento, é o ápice do sentimento. Então, para poder chegar no amor, nós temos que fazer essa escadinha aqui. Como nós ainda temos bastante instinto, bastante animalidade para depurar, nós temos que continuar o nosso processo reencarnatório por mais algum tempo, até que nós cheguemos ao amor. Então, o sentimento é a meta que nós devemos buscar desenvolver o mais rápido possível, porque é ele que vai definir o quanto nós estamos progredindo em direção ao amor, que é o objetivo de todos nós. Porque o dia que nós chegarmos ao amor, acabou o ping-pong para a vida espiritual, vida física, vida espiritual, vida física. Acaba. Nós passamos a aprender o restante que nós precisamos aprender só no plano espiritual. Não precisa voltar mais aqui. Porque aí nós teremos nos tornado cristãos de verdade. Qual é a única exigência para ser cristão? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso resume todas as leis. Tudo que os profetas já ensinaram está resumido nisso. Tem gente que não se ama nem a si próprio. Então nós temos ainda muito chão. Né? Muito bem. Por isso é que Emmanuel diz que urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Ou seja, ele está repetindo o que o rei Salomão disse há 3.000 anos atrás. No sentimento, ele diz que emana as fontes da vida, reside o controle da vida, diz Emmanuel. Então, é urgente entender que o sentimento é a base da nossa vida espiritual, porque tudo decorre dele. E se não cuidarmos da nossa maneira de sentir, tudo o mais vai estar comprometido, porque ele é a base de tudo. Por quê? Porque do sentimento flui o nosso pensamento, e não o contrário. Nós sentimos para pensar, não pensamos para sentir. Então, do nosso sentimento
flui o pensamento. O pensamento leva as nossas ações, levam as nossas palavras. As nossas ações e as nossas palavras nos levam aos nossos comportamentos. E os nossos comportamentos definem o nosso destino. Por isso que o sentimento é tão importante. Definem o nosso destino aqui, como encarnados, define o nosso destino no plano espiritual, quando voltarmos para lá, e define o nosso destino na próxima reencarnação. Daí a importância fundamental do sentimento. Tanto que Emmanuel continua dizendo que o sentimento é o santuário da criatura. Sem luz dentro do sentimento, é impossível refletir a paz harmoniosa que desce incessantemente de cima. Então, o plano espiritual superior está derramando paz sobre cada um de nós incessantemente. Mas se nós não tivermos luz nos sentimentos, nós não vamos conseguir refletir essa paz. Portanto, o sentimento é um lugar sagrado, o mais íntimo da criatura, porque é dentro do nosso sentimento que nós interagimos com o divino. É o nosso sentimento que nos faz interagir com Deus. Sem luz dentro do sentimento, nós não teremos entendimento sobre a importância do sentir. E sem isso, é impossível refletir a paz que vem do Criador, a paz que vem do Cristo. E Jesus já deixou bem claro que a paz dele é um pouco diferente. Ele disse: a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. É uma paz diferente. Essa paz de Jesus, ela é aquela paz que nos ajuda a subir acima das tempestades da vida, das adversidades, das contrariedades da vida. E isso nós fazemos através do sentimento. E quando nós atravessamos essas nuvens escuras das tempestades, das adversidades da vida, nós vamos encontrar a luz. Nós vamos encontrar essa luz, essa paz divina que nos envolve, que nos aquece o íntimo, que nos esclarece, que nos deixa mais calmos. Como muitos ainda vivem sem luz nos sentimentos, estas pessoas vivem imersas, presos às próprias tempestades. Tempestades muitas vezes que nós mesmos criamos, tempestades interiores, que são mais terríveis e mais destruidoras que as tempestades externas. E a paz do Cristo não consegue alcançar essas pessoas. Elas passam a vida inquieta, a vida preocupada, a vida tomando ansiolítico. O Brasil é o país mais ansioso do planeta. De cada 100, 11 pessoas fazem tratamento para ansiedade. Porque a paz do Cristo não consegue ser refletida lá dentro. A pessoa vive no meio de tempestades internas. A diferença, então, entre a paz do mundo e a paz de Jesus é que a paz do mundo pressupõe calmaria exterior. Tem que estar tudo calminho do lado exterior. A ausência de tempestades, a ausência de dificuldades, a ausência de adversidades. Por isso, essa paz do mundo é passageira e ilusória, porque depende de circunstâncias exteriores. E nós sabemos que circunstâncias exteriores mudam a todo momento. E nós temos que estar preparados para isso. Porque o mar não vai ficar calmo a vida inteira nesse mar calmo. Tanto que na Bahia dizem que mar calmo não faz bom marinheiro. Não adianta. Tem que ter sempre, de vez em quando, uma tempestadezinha para ele acordar. Não é? Então, não adianta a gente ficar achando que a vida vai ser mar de rosas para todo mundo. Não. Nós nos encarnamos num planeta de expiação e provas. Não é num planeta feliz. Ainda tem algum tempo para chegar lá. Né? Então, a paz do Cristo, por ser interna, abre os canais do sentimento por onde essa paz divina, por onde essa paz do plano superior possa entrar em nós, nos envolver e habitar o nosso coração. Por isso que essa paz é durável, por isso que independe das circunstâncias exteriores. Nós podemos estar passando pelas maiores adversidades e ainda estarmos com paz interior. Não é? Por isso que o sentimento, portanto, nós temos que concordar com Emmanuel, que é o controle da vida.
Porque quanto mais consciente o espírito se torna de que é imortal, de que esta vida é muito passageira, de que ele é um espírito imortal, mais ele percebe que o controle da vida não está nas circunstâncias exteriores. O controle da vida está nele, no próprio espírito. Nós é que controlamos a nossa vida. Nada disso deixa a vida me levar. Nós é que temos que levar a nossa vida, nós é que temos que dirigir a nossa própria vida. As circunstâncias, elas podem ser as mesmas para dois indivíduos diferentes, mas a postura, a maneira pela qual cada um deles vai reagir, vai ser absolutamente diferente, porque a nossa reação depende do nosso controle íntimo. As nossas reações dependem do que cada um construiu em seu sentimento para se relacionar com aquela circunstância. Então, para uns, uma circunstância é terrível, uma contrariedade, uma tempestadezinha é um problema terrível, para outro é tranquilo, porque ele construiu dentro de si um modelo para lidar com aquela circunstância exterior. Se as circunstâncias exteriores fossem definidoras da nossa vida, das nossas reações, todos nós reagiríamos do mesmo modo diante de circunstâncias parecidas. Mas, justamente porque as circunstâncias exteriores não são definidoras das nossas reações, elas podem influenciar, e muito, mas elas não definem. Porque a definição está no espírito que escolhe como reagir, como lidar com cada situação. E isso está diretamente relacionado ao que nós construímos dentro do nosso sentimento. Como nós sentimos essa circunstância. Por isso que o espírito Aulus, já em 1954, o Aulus é aquele espírito que aparece como um instrutor do André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, de 1955. Em 1954, ele deu uma mensagem que o Arnaldo de Castro depois compilou todas essas mensagens num livro chamado Instruções Psicofônicas. Então, são vários espíritos que deram mensagens a Chico Xavier nas reuniões em Pedro Leopoldo, e o Arnaldo de Castro, o esposo da Meimei, compilou todas num livro chamado Instruções Psicofônicas. E nesse livro há uma mensagem do espírito Aulus, dizendo que em nossas relações com Deus, com os nossos semelhantes, em nossas relações com a vida e com a natureza, é importante lembrar, então, que a nossa própria alma produz os modelos que orientam as nossas atividades de cada dia. Esses modelos estão construídos dentro de nós, dentro de cada um de nós, através dos nossos sentimentos. Como nós lidamos com as situações de cada dia. Vamos resumir isso. Então, o que nos chega de fora mexe com os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos disparam o nosso pensamento, as nossas ideias, as nossas palavras, as nossas ações. Portanto, os modelos que nós elaboramos na alma vão orientar como nós vamos reagir no nosso dia a dia, e isso reside em nós mesmos. Então, chegou alguma coisa de fora que mexeu com os nossos sentimentos. Isso dispara o nosso pensamento. O nosso pensamento disparam as palavras e as ações. Mas naquele ser instintivo, lembra do instinto? Tem um caminho um pouco longo daqui para cá. Sabe o que faz? Sai daqui e vai direto para a boca. Não passa pelo pensamento, pelo raciocínio. A pessoa não consegue parar 5 segundos e pensar: como será que ela vai reagir, que ela vai sentir ao ouvir isso que eu estou para dizer? Como será que ela vai se sentir? Então eu não vou dizer, eu vou falar de uma outra forma. Não passa pelo modelo que nós criamos lá em cima. Já sai o instinto. O instinto é feito para quem não pensa, então ele não vai passar pelo cérebro. Ele já vai sair pela boca. Sai direto do coração para a boca. E aí,
Sai aquelas palavras espinhosas, vão nos tornar escravos delas, porque nós vamos ter que voltar para reparar. Tudo que nós maculamos no sentimento alheio, nós vamos ter que voltar para reparar. E isso acontece por quê? Porque encontrou um caminho entre o nosso coração e o nosso cérebro, que é mais fácil jogar para fora. Mas nós temos cérebro, e não é feito só para separar as orelhas. Tem que ser usado. Faz tempo que a gente já tem. A gente ganhou uma colher de sopa de cérebro a cada 100 mil anos. Já está desse tamanhozão aqui. Então tem que ser usado. Está lá, ó. Vamos dar 10 segundos, 5 segundos que seja. Bateu no sentimento, me deu vontade de falar. Pera aí, deixa passar pelo cérebro antes, para eu não me arrepender depois. 5 segundos. Tá? É por isso que Emmanuel diz que no sentimento reside o controle da vida. O sentimento controla a nossa vida. E é por isso também que o Cristo deu tanta importância, tanto enfoque ao coração como sede do nosso sentimento. Tanto que ele disse que a boca fala do que o coração anda cheio. Só que tem que passar pelo cérebro antes. Né? Então, tudo que sai de nós se irradia na forma de energias. E isso procede, em primeira instância, do sentimento, do coração como sede do sentimento. Essa é a abrangência da fala de Jesus. Por isso, ele foca o sentimento, porque o sentimento é o princípio, o sentimento é o começo dessa cadeia que controla a nossa vida. E vamos voltar a falar dessa energia que nós colocamos para fora através do nosso sentimento. Então, se nós não mudarmos o princípio, o começo dessa cadeia que controla a nossa vida, tudo mais estará comprometido. Se a base está fragilizada, todo o edifício vai estar comprometido. Aulus diz que, tanto quanto a segurança de um edifício corresponde ao projeto a que ele se subordina, o êxito ou o fracasso nas menores coisas que nós façamos vai estar diretamente ligado à nossa atitude espiritual, porque é o nosso espírito que controla a maneira de sentir. Olha só, lá em Obras Póstumas, Kardec diz assim: o espírito quer, o perispírito transmite, o corpo executa. Ponto. O espírito quer, o perispírito transmite, o corpo executa. Ponto. Ah, não, porque você falou aquilo. Não, vem botando a culpa em outro. Não saiu da sua boca? Saiu da sua boca. A responsabilidade é sua. O espírito quer, o perispírito transmite, o corpo executa. Então, quem precisa de educação é o espírito. Então, qualquer construção começa pelo projeto, que o projeto é um esboço. Não é? Sempre o projeto é um esboço. Mexeu com o meu sentimento, eu vou projetar o que eu vou colocar para fora. Mas isso pode magoar a pessoa. E eu não quero que isso aconteça. O projeto pode ser melhorado. Melhora em 5 segundos. Melhora em 5 segundos esse projeto e coloca para fora. Então, a nossa vida espiritual começa no esboço das nossas emoções. Esse esboço de emoções vão impactar os sentimentos. Os sentimentos vão plasmar a ideia, vão plasmar o pensamento, vão plasmar as atitudes. E isso vai definir o nosso destino, o destino de cada um. Vamos resumir isso? Lembrando que emoção é irmã do instinto. Ela não passa pelo raciocínio. Quando você se emociona, você não diz assim: eu estou tão emocionado, agora eu vou chorar. Não tem essa. Quando você está emocionado, você demonstra isso de alguma forma. Então, ela é irmã do instinto. A emoção é o instinto para quem pensa. Só que nós, como temos ainda muito de animal, não nos livramos totalmente do instinto. Então, a emoção vem e impacta, bate na gente. E isso impacta diretamente o sentimento. Não o raciocínio, o sentimento. O sentimento, sim, o sentimento impacta o nosso pensamento. E o nosso pensamento define as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações. Estou apertando errado, claro. O pensamento dispara as nossas atitudes, as nossas ações. E as nossas atitudes e as nossas ações
são responsáveis pelo que nós passamos, pelo nosso destino. Portanto, é do coração que nós tiramos a matéria-prima para a edificação daquilo que a gente vier fazer na vida. Tudo que a gente vier fazer na vida, a matéria-prima sai do coração, do sentimento. Se nós usarmos uma matéria-prima comprometida, todas as construções que nós venhamos a fazer depois, nos relacionamentos, nas afeições, nos comportamentos, tudo já vai estar comprometido. O Aulus diz que o pensamento é a matriz com a qual nós criamos as manifestações da nossa individualidade. Então, a nossa personalidade sai dessa matriz, que é o pensamento. Como nós vamos nos manifestar na vida? Cada um escolhe a máscara que quiser, a persona que quiser, a personalidade que quiser. E isso é feito dentro do nosso pensamento. Muito bem. O pensamento é um atributo. O pensamento é um atributo do espírito. Só quem tem espírito é quem pensa. Não é isso? Só quem tem espírito é quem pensa. Pergunta para um cadáver o que ele está achando, se está confortável, ele não vai responder porque ele não pensa mais. Não é? Não tem mais espírito. E criar é um atributo do pensamento. Portanto, quem cria, em última análise, é o espírito. É o espírito que molda como que cada um escolhe como se manifestar na vida. Portanto, o que nós colhemos hoje foi criado, foi moldado na forma de sementeiras lá no nosso passado. É por isso que nós somos assim como nós somos hoje. Então, é o nosso pensamento que cria a nossa personalidade. Só que é o sentimento que antecede toda e qualquer elaboração de ordem mental. Antes de nós elaborarmos a nossa personalidade, tem o sentimento, que antecede toda e qualquer elaboração de ordem mental. Então, nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos, porque o sentimento partiu antes para que nós pudéssemos elaborar aquilo que nós somos. Se o sentimento é a base de toda a criação mental, qualquer elaboração mental que nós fizermos vai estar associada à natureza, ao tipo do sentimento que nós estamos tendo. Qualquer uma. Se os sentimentos não forem bons, as nossas criações mentais serão negativas para nós e para os outros. Lembra que nós emanamos de nós as energias do que nós criamos? Então não vai ser bom para nós e não vai ser bom para os outros. Se os nossos sentimentos forem bons, as elaborações mentais, as energias que nós criarmos serão benéficas para nós e benéficas para os outros. Dessa forma, o Aulus diz que é imprescindível melhorar sempre, cada vez mais, as nossas aquisições de fraternidade, frater do latim, irmãos, tratar os outros como irmãos, porque, na verdade, todos nós somos irmãos em Deus, não é? Ou seja, ser bom para todo mundo. Entendimento e simpatia. Entendimento, ser flexível com o outro. Não é? É aquilo que Jesus diz da indulgência, ser flexível com as falhas dos outros. E a simpatia, se colocar no lugar do outro. Não é? Hoje foi ele que errou, amanhã pode ser eu. Isso são aquisições que nós fazemos para melhorar os nossos sentimentos. Então, é agregar material elevado aos nossos sentimentos, para que a gente, usando esse material da fraternidade, do entendimento e da simpatia, o nosso pensamento possa criar em nós uma vida diferente, uma vida renovada. Por isso é que o Cristo e os espíritos superiores enfatizam o trabalho no bem. Não é só pensar no bem, é fazer alguma coisa em relação ao bem. Fazer alguma coisa. O que eu estou fazendo em relação ao bem. Outra coisa é a caridade no sentido abrangente. O que é caridade no sentido abrangente? Vamos pensar na palavra caridade. Caridade tem dois tipos. A caridade material, que é importantíssima, porque ninguém consegue ouvir falar de Jesus com a barriga colada nas costas. Não dá. O estômago vazio prejudica o cérebro, não tem jeito. E tem a caridade moral, que, segundo a irmã Rosália no Evangelho, é a que menos a gente pratica, a caridade moral. Só que a caridade material, ela abre portas para a caridade moral.
Na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: o que Jesus entendia por caridade? E aí a resposta é a caridade moral. Jesus entendia a caridade como BIP, benevolência para com todos, ser bom, tratar os outros com fraternidade. Indulgência para com as imperfeições alheias, ser flexível com os erros dos outros, porque hoje são eles que erram, amanhã sou eu. E perdão das ofensas, aquela simpatia, se colocar no lugar do outro. Hoje foi ele que errou, amanhã pode ser eu. E é aí que pega o problema. É aí que nasce o ping-pong, no perdão das ofensas. Ser bom até que as pessoas conseguem, né? Ser flexível até que vá lá. Mas no perdão é que fica o nosso ping-pong para o plano espiritual, para lá e para cá. Porque a gente tem uma ideia errada do que é perdão. Nós achamos que perdoar o outro, nós vamos estar eximindo o outro das responsabilidades pelo mal que fez. E não é verdade. O outro deve diante de Deus e não a mim. O outro me fez um mal para mim, mas ele infringiu a lei divina, porque eu sou filho de Deus. Deus não gosta que façam mal para mim. Tem lei para isso. A pessoa deve a Deus, não deve a mim, não. Só que tem gente que quer fazer o trabalho de Deus. Eu quero ver você sofrer por aquilo que você fez. Eu quero ver você sofrer. Não perdoa. Sabe o que acontece? Na próxima reencarnação eu tenho que voltar do lado dela, para aprender a perdoá-la. E para que ela possa reparar o mal que me fez. Se eu perdoar, ela vai ficar devedora de Deus. Eu me desvinculo dela. Ela continua devedora de Deus, mas não tem mais nada comigo. Eu não preciso mais me reencarnar do lado dela. Ela vai ter que reparar aquilo que fez comigo através de outra pessoa. O amor cobre uma multidão de pecados. Ela que faça isso com outro. Não precisa ficar do lado dela. Então tem gente que se reencarna ao lado daquele cunhado mala. E não sabe por quê. Se casa com aquela esposa mala, com aquele marido mala, pau d'água, e não sabe por quê. Com aquela sogra mala, e não sabe por quê. Perdoa. Porque quando você perdoa, você se desvincula da pessoa, ele fica devedor de Deus e não mais de você. Vamos parar com esse ping-pong, tá certo? Perdão das ofensas. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos adquirindo a fraternidade, que é uma parte da caridade, nós estamos adquirindo a simpatia e estamos adquirindo o entendimento, que é material nobre em nossos sentimentos. Sem isso, nós podemos renovar muitas coisas. Nós podemos renovar o brilho do intelecto. Senta num banco de escola e que o intelecto vai sair lustroso, brilhando. Compra uma biblioteca que nós vamos ficar com muita eloquência nas palavras. Mas, em essência, não existe renovação de fato, porque nós estamos esquecendo da base, que é o sentimento. Tem espírita que sabe o livro dos espíritos decora. Eu fico besta. Você fala alguma coisa, ele diz, isso está na 954. Rapaz, eu fico bobo, tem 1018 questões. Eu sei a primeira e a 886, o resto eu não sei. Tem gente que sabe todas, mas e o sentimento? Não mudou nada. O que adianta isso? Virou um papagaio no plano espiritual. Vai chegar no plano espiritual, eu conheço todas as questões. E o que adianta isso? Não muda nada. Vai ficar repetindo isso como um papagaio no umbral. Não é? O que resolve é mudar a essência. Tanto que Aulos diz que a estrela é conhecida pela luz que desprende de si mesma. Quanto mais luz, maior é a estrela. Tanto que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Não é? Aldebaran, outras, primeira grandeza, são muito maiores. A presença da flor é denunciada pelo perfume, que é característico dela. Você sente perfume de rosas, deve ter rosas por perto. A criatura, o ser humano, é identificado pelas irradiações que projeta. Lembra que tudo que nós sentimos, que pomos para fora, sai na forma de energia. Por isso que Jesus disse que cada árvore se conhece pelo seu próprio
fruto. E a todo momento nós estamos produzindo frutos. A todo momento nós estamos irradiando. Não só pelas nossas obras concretas, mas pelo fato de nós estarmos sentindo e pensando continuamente. E, continuamente sentindo e pensando, continuamente nós estaremos produzindo e lançando frutos pelos quais nós somos reconhecidos. Até quando a gente dorme, porque o espírito não dorme. Continua sentindo e pensando. Então, segundo a natureza da flor, nós temos o perfume. Segundo a grandeza da estrela, nós temos a intensidade de luz. Segundo a natureza, o tipo de sentimento que nós levamos no coração, nós irradiamos nossa presença, que vai envolver os outros numa psicosfera de paz, de harmonia, que incentive bons sentimentos, que incentive bons pensamentos, ou o contrário. O Aulus diz que o ódio é comparável à hiena, que espalha terror e morte. Imagine se você, numa savana africana, a pé e sozinho, e encontra hienas. Elas nunca caçam sozinhas, sempre em bando. Você pode dizer adeus à vida, você vai morrer estraçalhado. Não tem o que fazer. Este é o mesmo sentimento que nós semeamos nos outros quando nós temos ódio, raiva, ressentimento no coração. O outro se sente estraçalhado, morto. O Aulus diz que a inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de magnetismo venenoso. O que nós sentiríamos ao ver uma serpente se rastejando em nossa direção? O indivíduo que vive carregado de inveja, ele espalha esse tipo de energia e as pessoas sentem inquietação, preocupação, medo. A mesma coisa que nós sentiríamos ao ver uma serpente se aproximando de nós. Isso é a irradiação da inveja. Ele diz que o ciúme parece um lobo faminto, estendendo aflição e desconfiança. Você fica com agonia, você fica aflito. Você fica desconfiado de estar do lado de alguém que está emanando ciúme. Ele diz que a agressividade assemelha-se ao ouriço, que arremessa espinho na direção dos outros. Aqui ele está dormindo, acorda ele para ver. Quem é que gosta de ter um ouriço do lado dormindo? Porque se ele acordar, você vai se ferir. Tem que deixar ele dormindo. Vamos fazer a mesma análise agora com exemplos positivos. O Aulus diz que o amor é comparável ao sol que aquece e ilumina. Nós vamos pensar então naquele sol cálido da manhã que nos envolve e que ilumina a todos. Essa é a sensação do amor. Um exemplo é o que as pessoas sentiam na presença de Chico Xavier, sem que ele precisasse dizer nada, porque o coração dele era repleto de amor e ele emanava essa energia. E as pessoas queriam ficar próximas dele, sem que ele precisasse dizer nada, não precisava falar nada, eu só quero ficar perto dele, para receber isso. É a mesma energia que o Públio Lentulus, sentiu na presença do Cristo. Ele, todo orgulhoso, senador romano, rico, prepotente, permaneceu ajoelhado sem conseguir dizer uma única palavra. Porque ele se ofereceu, César estava preocupado com um sujeito que estava fazendo alguma diferença na Palestina, que era uma possessão romana. E ele se ofereceu para ir lá dar uma investigada e passar um relatório para César. Mas ele tinha ouvido dizer que esse sujeito fazia curas. E ele tinha uma filha muito doente. Então ele juntou o útil ao agradável e foi lá na Palestina e conheceu o Cristo. Quando o Cristo entrou na casa dele, ele se ajoelhou, não conseguiu dizer uma palavra. E Jesus falou bastante com ele. Se a gente for olhar o livro, a gente vai ver que Jesus falou bastante com ele. Inclusive convidou para segui-lo. E ele curou a filha de Públio, que Flávia. A Flávia tinha um problema de saúde, ele curou. O senador Públio Lentulus faleceu no ano 79, na cidade de Pompeia, por causa da erupção do vulcão. Mas ele já faleceu como cristão. E a filha dele, curada, 2000 anos depois, se reencarnou com que nome? Francisco Cândido Xavier.
O Aulus diz que a compreensão copia, imita a fonte amiga. Então, uma fonte jorrando transmite serenidade e paz. É esta sensação, essa energia que gera nos corações aquele que compreende os outros. Ele diz que a tolerância fraterna é como a árvore que serve e ajuda sempre. É a sensação de estarmos sentados embaixo de uma árvore, recebendo aquele frescor, né, da sua sombra. Essa é a irradiação do amigo que nos tolera naquilo que nós ainda temos que melhorar. Porque se você está esperando encontrar alguém perfeito para ser amigo, esquece, você não vai ter amigo nenhum nessa vida. Ele diz que a gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando, aumentando conforto, consolações, alívio e diminuindo o infortúnio, a infelicidade. Então, a gentileza é música para a acústica da alma, porque a pessoa gentil encanta, harmoniza, pacifica os ambientes. E aí o Aulus conclui que o sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. O pensamento elevado pelo sentimento elevado garante que nós voltemos para o plano espiritual alguns centímetros mais próximos do Cristo. Alguns centímetros mais próximos do Cristo. Sem o sentimento renovado, não existe renovação de fato. Porque no sentimento está o controle da vida. É isso que o Espiritismo chama de reforma íntima. Então, todas as palestras que vocês já ouviram sobre reforma íntima, é só isso. Renovação do sentimento. Renovação da forma de sentir. Porque parte tudo daí. Paulo de Tarso, há 2000 anos atrás, já tinha entendido isso. Tanto que ele diz, renovai-vos pelo vosso modo de sentir. É aí que começa a renovação. O que significa dizer que para nos renovar em verdade é necessário sentir nos padrões do Cristo. Será que Jesus sentiria isso que eu estou sentindo? Então vamos mudar isso, vamos passar lá pelo pensamento, vamos mudar esse sentimento. Para que isso? Para pensar, para observar, para ouvir, ver e agir de forma certa, na realização da tarefa que Jesus nos reservou. Num planeta de provas e expiações, ninguém veio aqui para passar férias. Todos nós viemos aqui desincumbir uma tarefa. E a principal tarefa é mudar os nossos sentimentos, nos tornar pessoas renovadas pela renovação dos nossos sentimentos. Que Jesus nos inspire nesse sentido e que Jesus abençoe a nossa caminhada. Muito obrigado pela paciência de todos vocês.